Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 17/12/2022. Se você não conhece o Sexta de 3, tem palpite aqui todos os dias com análises aprofundadas, muitas estatísticas e conteúdo para você validar suas entradas ou mais do que isso, refletir se elas fazem sentido ou não e ser bem lucrativo. Antes da gente começar o vídeo de hoje, se inscreve no canal se você não é inscrito. Final de semana a gente sempre tem jogos com horários alternativos, como por exemplo hoje, em que a LA Clippers e o Washington Wizards abrem a rodada às 18 horas. Para você não ser pego de surpresa, ativa o sininho de notificações para ter tempo de assistir o nosso vídeo e, mais do que isso, fazer as suas entradas e ter tempo também para refletir, analisar a respeito delas, se vale a pena ou não, com mais tempo de reflexão. Certamente vocês não vão se arrepender e já clica no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta hoje é de 200 likes. Final de semana, geralmente o nosso desempenho aqui no YouTube, a galera tá fazendo outras coisas, cai bastante, então deem essa força pra gente, porque vai ajudar o nosso canal a chegar em mais pessoas. Ontem a gente não teve um desempenho muito interessante, essas coisas acontecem, mas como eu digo para vocês, a gente sempre se baseia em números e estatísticas e a médio e longo prazo não tem como dar errado. Então vamos manter isso hoje, vamos fazer uma limpa com análise estatística aprofundada no jogo do Miami Heat, palpite em pontos e outros jogos e outros conteúdos a mais que a gente traz aqui para vocês e que complementam o nosso grupo VIP. O menor preço do mercado tá numa mega promoção, a gente já cobra metade do preço dos outros canais aqui no YouTube e agora a gente tá cobrando ainda mais barato, R$30 nesse primeiro mês para vocês conhecerem. Vocês recuperem esse dinheiro rapidinho, mais do que isso, vão aprender muito lá com a gente. Mas chega de enrolação, bora aqui para nossa análise dos jogos do dia 17/12/2022, já antecipando, né, que a LA Clippers e Washington Wizards não é um jogo tão interessante pra gente trabalhar, mas eu vou tentar passar por cima dessa partida. Os Clippers é um time bem under, né, é um dos times aí que menos pontuam por jogo em toda a NBA, na verdade, o time com menos pontos, né, na NBA por jogo, e vai encarar hoje um time que defensivamente vai mal, não tem tanta bola de 3 assim como é o Washington Wizards, e uma equipe aí, né, que às vezes sofrem muitos pontos, às vezes sofrem poucos, às vezes pontuam bem, às vezes pontuam mal. É uma gangorra gigante dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo, desfalcado possivelmente de jogadores interessantes. Então, num geral, dá pra gente dizer que a gente tem aqui uma equipe bem abaixo de contra um time bem acima de, pela falta de eficiência defensiva deles. Então é muito difícil a gente tirar alguma conclusão dessa partida. Acho que se você acredita que o LA Clippers vai vencer esse jogo, acho interessante vocês trabalharem com abaixo dele da pontuação do Washington Wizards. Eu acho que a sua análise de quem vai ganhar está muito relacionada a qualquer outro tipo que você vai fazer. Sejam acima do LA Clippers, um abaixo do Washington Wizards, enfim. Então é isso. Caso vocês acham que o LA Clippers vence essa partida, trabalhem ali na defesa deles, porque eles só vão vencer se eles defenderem bem. É a quinta melhor eficiência defensiva de toda a NBA. Encara hoje o Washington Wizards, que é um time que ali ofensivamente está no meio da tabela. Caso vocês acham que vai ser um jogo mais maluco ali, em que o Washington Wizards possa ameaçar de alguma forma seus adversários, trabalhar com over em pontos totais, porque as linhas estão bem baixas, mas como eu disse, não é um jogo interessante. A gente tem muitas dúvidas na escalação, então a gente vai ficar de fora. E agora sim, a gente tem um prato cheio para vocês no jogo entre Miami Heat e San Antonio Spurs, jogo que acontece na casa do San Antonio Spurs hoje às 19 horas. A gente vai trazer uma análise bem aprofundada desse jogo com várias possibilidades, lembrando que essas dúvidas aqui do Miami Heat, grande maioria deles vão jogar. Kyle Lowry de fato tá de fora, mas o Adebayo praticamente confirmou seu retorno, Jimmy Butler também deve jogar e o Tyler Herro tá confirmado para hoje. Os 3 jogadores mais importantes desse time, enquanto que do outro lado a gente tem uns Spurs ali, né, com algumas dúvidas, mas ainda assim um time muito fragilizado, com muitas dificuldades também, possivelmente sem seus 2 principais pivôs, o que deve deixar eles ainda mais frágeis no centro. Bom, vamos para nossa análise dessa partida. Como eu disse, a gente tem muitas opiniões a respeito delas. A primeira é que o Miami Heat deve vencer esse jogo. O Miami é claramente um time superior, pelo menos no papel, mas a gente não sabe o quanto isso se traduz na realidade. Mas o desempenho deles foi abaixo do esperado até aqui. Porém, o do San Antonio Spurs foi simplesmente um dos piores de toda a liga. Spurs é o 4º pior time de toda a NBA, o 3º pior ataque e a pior defesa também. Eles também são dos 10 piores rebotes de toda a NBA, o 2º pior mandante e top 3 piores defesas e ataques jogando dentro de casa. Spurs também é um dos 10 piores aproveitamentos em bolas de 3 na liga, um dos 10 times que mais desperdiçam posses de bola e um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo. Como destaque, eles são também o time que mais cede assistência por jogo em toda a NBA e o time que mais sofre pontos no paint em toda a liga, o que pode ser um prato cheio para o Miami, né, que não é um time necessariamente que vem pontuando bem no paint, mas ainda assim é um time que tem o Jimmy Butler e o Bam Adebayo que podem explorar muito bem esse setor.
Normalmente eu não gosto de depender da ruindade de uma equipe que eu estou contra, mas aqui é o caso de que a gente não tem como não fazer isso. Claro que o Heat é superior, mas não é um time tão confiável ainda, e eu gosto de ficar muito mais a favor de boas equipes do que necessariamente contra equipes muito horríveis. Eu gosto de confiar na qualidade técnica do time que eu tô a favor. Porém, é uma equipe que não tem como a gente fugir. O Miami é favorito porque os Spurs, como eu trouxe, né, as informações para vocês, eles são horrorosos em muitas categorias importantes. Então, sim, o Miami é favorito, mas existe um porém. Então, caso você queira trabalhar com vitória, eu iria de vitória do Miami Heat para incluir múltiplas, triplas ou duplas. 1,30 não é tão interessante, mas com o Jimmy Butler eu boto fé sim nesse time porque de fato eles ficam bem mais fortes. Os Spurs venceu 2 jogos e perdeu 6 nas últimas atuações em casa, e o Miami vem de 3 vitórias consecutivas jogando como visitante. Por ser uma defesa que não sofre mais de 108 pontos a 4 jogos consecutivos e que enfrenta uma eficiência ofensiva e defesa ruim, creio que eles possam abrir a diferença no placar e vencer esse jogo sim, porém eu não sei se essa diferença vai ser tão grande com o Jimmy Butler. Eu boto fé no Miami Heat, eles que venceram 7 dos últimos 10 jogos com esse jogador. Então sim, eu acredito que o Miami vença, porém, eu acho que se vocês querem trabalhar com handicap negativo no Miami Heat, não é seguro. Simplesmente porque eles não conseguem abrir uma diferença muito grande de seus adversários. Eles até vencem, mas eles não conseguem vencer com a tranquilidade que deveria. Então, caso vocês queiram trabalhar com handicap, eu vou trabalhar aqui no handicap positivo, mais 11,5 do San Antonio Spurs. Então, os dois palpites que a gente tem para essa partida é vitória simples do Miami Heat, handicap positivo de mais 11,5 do San Antonio Spurs, e a gente vai passar uma tip para vocês de jogador também, mas antes, vamos passar por cima do porquê que faz sentido esse mais 11,5 dos Spurs também. Como eu disse, eu acredito que os Spurs pode sim ser um time que não perca por 12 pontos de diferença, até porque Miami e 15 jogos fora de casa na temporada só venceram por mais de 8 pontos de diferença uma vez em 15 jogos até aqui. Na verdade, eles perderam a maioria desses confrontos, então por mais que o San Antonio Spurs seja horroroso, eu não acho, ainda mais que eles vivem um momento, dá pra gente considerar até que bom para os seus parâmetros, eles não devam perder por uma diferença tão grande. Como vocês podem ver, o San Antonio Spurs venceu 3 dos últimos 4 jogos. Como eu disse, em 15 jogos fora de casa na temporada, o Miami Heat só venceram por mais de 8 pontos de diferença uma vez até aqui, quando encararam o Portland Trail Blazers na estreia deles na temporada. Então, isso já faz muito tempo. Olho nesse HC positivo, pois os Spurs, apesar de não terem uma eficiência tão grande nas bolas de 3, eles gostam desse tipo de arremesso, e mais do que isso, é o tipo de arremesso que o Miami mais tem dificuldade de defender, e sem o Kyle Lowry, provavelmente eles podem ter algumas dificuldades ali na organização ofensiva, na cadência da posse de bola nos últimos minutos, e consequentemente o San Antonio Spurs pode se aproximar do placar como o Houston Rockets fez. Então, se vocês querem trabalhar com vitória, vão de vitória simples do Miami. Se vocês querem trabalhar com HC positivo, vão de mais 11,5 do San Antonio Spurs. O que eu não acredito que vai acontecer é o Miami Heat perder esse jogo ou o San Antonio Spurs perder por uma diferença de mais de 11 pontos, beleza? E agora vamos aqui para nossa principal tip desse jogo, que vai ser em jogador. Vamos trabalhar com o Jimmy Butler e vamos trabalhar pela primeira vez aqui em vídeo com vocês no canal, pelo menos nessa temporada, acima de 33,5 pontos, assistências e mais rebotes do Jimmy Butler. Então, mais de 33,5 pontos, assistências e rebotes do Jimmy Butler. E por que a gente acha que isso faz sentido? Mais uma vez a gente vai aprofundar nessa análise para poder falar para vocês que sim, a gente gosta muito dessa tip, odd de 1,90, que eu acho que ela vale muito o risco. Butler tem média de 25,8 pontos nos últimos 4 jogos contra os Spurs, e nos últimos 2 confrontos diretos ele fez 27 e 30 pontos contra eles. Butler é o cara do Miami Heat e o time precisa de que ele tenha um jogo forte para eles manterem a sequência de vitórias e, mais do que isso, chegarem ao topo do leste, coisa que eles deveriam ter feito e ainda não fizeram. Nos últimos 10 jogos ele tem média de 22,3 pontos por jogo, encara hoje uma das piores defesas da liga e o segundo time que mais sofre pontos no paint da NBA, onde o Butler adora atacar. Spurs é também o time que mais cede assistências por jogo na liga, e Jimmy Butler pode ter mais essa função de armador na ausência do Kyle Lowry ao lado de Tyler Herro hoje. Spurs é top 10 times que mais cedem rebotes por jogo na liga jogando em casa, então o Jimmy Butler terá um adversário favorável para brilhar, dando assistências, porque é o time que mais cede assistências por jogo, pegando rebotes, porque é um dos 10 times que mais cedem rebotes jogando dentro de casa por jogo, e também pontuando, porque é um time que ele tem um histórico recente bem positivo e um time que defende muito mal. Mas o que mais impressiona é que o Butler tem média de 36,2 pontos, rebotes mais assistências nos últimos 10 jogos, mas em suas últimas 10 atuações com Kyle Lowry fora
fora da escalação, como vocês podem ver na tela, a média dele sobe para 27,1 pontos por jogo, 7,7 rebotes e 6 assistências por partida, que dão 40,8 pontos, rebotes mais assistências. Então, nesse exato contexto que a gente tem hoje, com Kyle Lowry de fora, contra o adversário que cede muitas assistências, rebotes e pontos, principalmente no paint, o Jimmy Butler vem com uma média de 40,8 pontos, rebotes mais assistências quando o Lowry não está em quadra, e hoje ele vai ter um adversário muito favorável para ele brilhar. Lembrando que muitos desses números, como por exemplo essa sequência de 4 jogos contra o Philadelphia, foi em playoffs, ou seja, onde a defesa adversária aperta muito mais, e óbvio, ele teve mais minutos, mas ainda assim, ele teve a mesma média de 36 contra o Houston Rockets no último jogo, que sequer foi em playoff, e ainda assim ele teve 37 pontos, rebotes mais assistências naquela noite em que o Kyle Lowry também não esteve à disposição. Então, a gente tem um cenário muito legal hoje para estar trabalhando a favor do Jimmy Butler, e é a minha tip preferida aqui para essa partida. Lembrando que a gente sempre deixa como dica principal, né, nesses jogos em que a gente passa muitas tips, vocês escolherem apenas uma, porque se o jogo fugir do padrão, provavelmente o head ali vai ser grande, então escolham apenas a favorita de vocês. Trouxe argumentos para essas 3, né? Então acredito que vocês possam gostar das 3, mas façam um filtro e peguem apenas a preferida, beleza? Antes da gente partir para nossa próxima análise, conheçam o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, promoção aí para vocês, aproveitem, porque é por tempo limitado, e também é por tempo limitado essa promoção aí do pacote completo para a temporada até as NBA's Finals da temporada 22-23. Apenas R$150 você vai ficar todos os meses aí com a gente e vai economizar ainda mais dinheiro, adquirir muito conteúdo e informação. Deixa o like se vocês não deixaram ainda e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, e aproveitem para comentar se vocês concordam ou discordam dessas nossas tips no jogo entre Miami Heat e San Antonio Spurs. E se vocês têm algo interessante para indicar no jogo entre LA Clippers e Wizards também. Vamos seguir aqui com os pitacos a respeito das outras partidas que a gente tem para vocês. No próximo jogo, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks, a gente indicou para vocês aqui no YouTube um under no jogo entre eles e bateu com muita tranquilidade. A gente tinha indicado ali abaixo de 220, 222, no máximo 1,5 pontos, e bateu com muita facilidade. Os times não chegaram nem a 200 pontos, e essa leitura pode ser até repetida aqui, mas eu tomaria bastante cuidado. Por que eu digo isso? Bom, aquele jogo o Dallas fez 90 pontos e o Cleveland 105. Porque os dois times são muito lentos e têm uma ótima defesa, então eles têm poucos arremessos por partida diante de defesas de alto nível. Então a chance deles errarem esses arremessos é grande e eles não vão ter muitos arremessos por minuto para tentar fazer um over. Porém, fora de casa, se a gente for fazer um filtro aqui, o Dallas Mavericks é terrível defensivamente. Vamos colocar aqui, né, eles on the road, que é na estrada, e o desempenho defensivo deles é simplesmente o 5º pior de toda a NBA. Ofensivamente, eles até que têm um bom nível, são top 10 ali, ou seja, é um time de defesa ruim e ataque bom fora de casa, muito diferente de quando eles são mandantes. Então, parece muito louco isso, mas então o Dallas é um time que você tem que trabalhar com under jogando em casa e com over jogando como visitante. Porém, o Cleveland Cavaliers, né, ainda é uma das melhores defesas da NBA, também jogando dentro de casa. Eles são ainda melhores. Na verdade, é a melhor defesa de toda a liga. E ofensivamente, por mais que eles não tenham muitos arremessos por jogo, estão perto ali do top 10, né, em eficiência ofensiva, e jogando como mandante, eles são um dos 10 melhores, eles sobem aqui para a 10ª posição e mantêm a sua qualidade defensiva sendo a 2ª melhor defesa mandante. Então a gente acaba que tem o Dallas, que é um time muito over fora de casa, e o Cleveland, que é um time muito under jogando como mandante. Então fica muito difícil a gente chegar à conclusão de no que a gente vai trabalhar. A tendência é que seja um jogo mal pontuado mais uma vez, porque o mais importante de tudo é que o pace das equipes é muito baixo, são os dois times mais lentos da NBA, e geralmente o Dallas Mavericks fora de casa tem jogos mais pontuados simplesmente porque eles aceitam o ritmo que o mandante e a torcida implementam no jogo. E no caso hoje, Cleveland Cavaliers, eles não vão implementar um ritmo tão rápido, dificilmente eles vão fazer isso, porque é da característica deles ser lento, mas ainda assim é bem perigoso. Eu acho que esse jogo pode sim ser mal pontuado, mas como as linhas estão muito baixas, eu ligaria o sinal de alerta aqui para essa partida, talvez trabalhasse ali com o over apenas do Cleveland Cavaliers, se você acha que os Cavs vão vencer, mas a princípio eu acho que o jogo vai ser mal pontuado. Lembrando, isso aqui não é uma tip que eu estou indicando para vocês, eu só tô passando por cima desse jogo. Eu acredito que 217,5 pontos tenha potencial, mas a gente ainda vai esperar notícias da escalação para poder tomar uma decisão final e passar para vocês. Beleza? Como eu disse, se você acredita que os Cavs vão vencer,
provavelmente vai ser explorando a fragilidade defensiva do Dallas. É o que eu disse. Vocês acham que vai vencer? Então coloquem ali on acima de 100.5 pontos, mais a vitória simples dos Cavs, vai estar pagando muito bem, mas no geral eu vou ficar com esse under, pelo menos a princípio. Fechado? Bom, agora sim a gente vai passar para vocês uma tip de verdade, aprofundada, com dados e estatísticas, no jogo entre Houston e Portland Trail Blazers. Para esse jogo aqui, a gente vai trabalhar com a linha de pontos, né, que vem sendo mais confiável nessa temporada em que tantas zebras estão acontecendo, e a gente vai de acima de 222.5 pontos, essas linhas estão cada vez mais altas, a galera tá gostando muito desse mercado, e eu acho que faz sentido. Os Blazers vêm defendendo muito mal recentemente e Houston está jogando em casa, onde com o apoio da torcida eles devem ser mais agressivos e eficientes. Portland tem a melhor eficiência ofensiva da NBA quando Damian Lillard está em quadra, e os Blazers é a segunda melhor eficiência em bolas de 3 da NBA, enquanto que o Houston é o segundo time que mais sofre bolas triplas por jogo. Houston é a quinta pior defesa da liga por 100 posses de bola, mas no mês de dezembro eles melhoraram bastante. Mais do que isso, o Portland também é top 10 piores eficiências defensivas da liga nesse mês, e é o quarto time que pior defende dos últimos 10 jogos. Então, apesar da boa ali evolução do Houston Rockets, eles terem se tornado um time mais lento e melhor defensivamente recentemente, eles não vão hesitar em pontuar bem contra o Portland Trail Blazers, que a defesa é uma peneira, e mais do que isso, os Blazers têm um encaixe legal contra o Houston e eles podem pontuar bem também. 8 dos últimos 9 jogos dos Blazers superaram essas linhas, e por mais que Houston, como eu disse, tenha se mantido um time under recentemente, eles vão conseguir agredir a defesa dos Blazers, que é uma defesa muito ruim, então acredito que alguém deva chegar próximo dos 120 pontos, então a gente com certeza vai estar pelo menos próximo dessas linhas para conseguir o nosso sonhado green. Então acima de 222.5 pontos é o nosso palpite para hoje. Como eu disse, o Portland vem defendendo mal, atacando bem com Damian Lillard em quadra. Houston Rockets é um time que aceita jogar num pace alto, e mais do que isso, recentemente os últimos jogos dos Blazers ultrapassaram essas linhas, pelo menos na maioria deles, porque eles vêm sofrendo ali pelo menos 110 pontos com muita frequência e vem fazendo aí muitos pontos também. O jogo entre Milwaukee Bucks e Utah Jazz é um jogo complicado pra gente trabalhar. A gente tem que tomar bastante atenção porque o Giannis Antetokounmpo pode não jogar. O principal jogador do Milwaukee Bucks e o principal jogador que pode ferir esse Jazz é dúvida pra hoje, bem como o Chris Middleton, que não joga, o fiel escudeiro do Giannis, e mais do que isso, o Jrue Holiday, principal armador dessa equipe, também é dúvida. Por que eu acredito que o Giannis Antetokounmpo é peça-chave para essa partida? Bom, vamos lá. Acontece que o Utah Jazz, deixa eu só procurar aqui, é Opponent Points in the Paint, né? É o time que mais sofre pontos no paint de toda a NBA, onde o Giannis Antetokounmpo é rei, onde ele mora, onde ele domina seus adversários. Então, o Giannis pode ter uma noite muito especial hoje. Com Chris Middleton de fora e com Jrue Holiday voltando de lesão, pode ser que ele force bastante o jogo desde o começo, mas as linhas dele estão em 32.5, que eu considero alta, tá? Eu esperaria ele abaixar para 30.5, mas sinceramente, sem o grego, sem o Giannis, fica complicado a gente trabalhar com vitória, com over de pontos dos Bucks e, obviamente, com over de pontos do Giannis. Somente um pitaco em cima dessa partida para vocês ficarem atentos. O jogo entre Thunder e Memphis Grizzlies e Phoenix Suns e Pelicans, a gente vai trazer a análise exclusiva lá no nosso grupo VIP, participem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Fazendo aqui o nosso resumo, a gente vai trabalhar com acima de 222.5 pontos no jogo entre Rockets e Blazers. A gente vai trabalhar ali com vitória do Miami Heat simples, para quem quer incluir múltiplas, triplas ou duplas. Handicap de mais 11.5 dos Spurs, para quem quer trabalhar ali na simples, uma odd de 1,50 que eu acho que faz sentido, ou então a minha preferida para aquela partida, acima de 33.5 pontos do Jimmy Butler, aproveitando que o Kyle Lowry tá de fora, e o San Antonio Spurs é um time favorável para você pontuar, pegar rebotes e também dar assistências. Esses foram os nossos palpites principais para hoje, tips para vocês fazerem a entrada no pré-jogo, todos os pitacos que a gente fez a respeito do jogo dos Cavs, a respeito do jogo dos Bucks, a gente vai confirmar lá no nosso grupo VIP. Mais do que isso, vamos trazer a análise exclusiva do jogo entre o OKC, Memphis Grizzlies e também os Suns e os Pelicans. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado e falou!